Olá, meu nome é Aldo Lucion, eu sou professor do Departamento de Fisiologia do Instituto de Ciências Básicas da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E esta é uma aula introdutória sobre as funções motoras do cerebelo. Objetivos da nossa aula. Quais são as funções básicas do cerebelo e como o cerebelo atua para exercer estas funções. Nesta figura aqui eu faço um resumo dos principais pontos dessa aula que eu gostaria que vocês levassem. Primeiro, que o cerebelo está envolvido com a precisão dos movimentos. O cerebelo, em essência, é um sistema comparador. Ele compara as informações motoras corticais com as informações originadas em receptores periféricos, especialmente receptores proprioceptivos. O terceiro ponto que eu gostaria que vocês se lembrassem é que o cerebelo integra informações de receptores sensoriais, tanto visuais, proprioceptivos, como outros receptores. E, como último ponto, o cerebelo atua sobre a função dos neurônios motores corticais. Pelo menos uma importante parte do cerebelo, os neurônios cerebelares modulam a ação dos neurônios motores corticais cerebrais. Portanto, o cerebelo modula a ação de neurônios piramidais lá do nosso córtex cerebral motor. Era isso, então vamos lá para a nossa aula. Cerebelo como um sistema comparador do nosso sistema nervoso central. Ele é uma estrutura estratégica que recebe informações periféricas e também informações motoras do próprio córtex cerebral. Portanto, ele é capaz de integrar todas essas informações, atuando na geração de movimentos corporais adequados. Estas duas afirmações que eu coloco aqui me parecem importantes. Primeiro, que o cerebelo ocupa um volume de 10% do encéfalo. No entanto, ele contém 25% de todos os neurônios do nosso encéfalo. Então, ele é uma estrutura com volume pequeno, mas contém uma quantidade enorme de neurônios dentro do cerebelo. Esse é um dado que indica a importância do cerebelo, ou seja, uma estrutura conter 1/4 de todos os neurônios do encéfalo. Bom, essa estrutura deve e é realmente importante em várias funções, especialmente motoras. O cerebelo, em essência, as funções cerebelares estão relacionadas ao que se chamam os modelos internos de movimentos. Nós temos modelos internos de movimento que geram os movimentos automáticos, de execução automática. A gente pode treinar um determinado movimento e ele pode, com o tempo, ser executado de forma automática. Isso parece ser a função essencial do cerebelo. Esta figura aqui ilustra o que eu estou dizendo, ou seja, essa jogadora aqui, ela usa várias informações sensoriais, visuais, do aparelho vestibular, proprioceptivas aqui dos receptores do fuso muscular, por exemplo. Todas essas informações ela usa para executar um movimento muito preciso de acertar com o pé na bola e a bola e o corpo cair, né, e ela passar a bola por cima do seu corpo. Então, é um movimento muito complexo que exige uma integração muito importante por parte do sistema nervoso central. E também há um aspecto importante a ser destacado aqui, que é o treino. O treino, ou seja, esta jogada que ela está executando aqui, bem possivelmente ela treinou ou já fez outras vezes no sentido de executar adequadamente esse movimento e ele sai de forma praticamente automática.
ele é executado automaticamente. Então, os movimentos como um todo, também dessa outra jogadora, que é interessante notar assim, a postura dela, os ajustes posturais que ela adota, os braços erguidos para impulsionar o corpo para cima, né? Impulsionar o corpo para cima, são movimentos que requerem uma integração do sistema nervoso muito grande, que a gente, em geral, assim, não se dá conta e não valoriza adequadamente a função do sistema nervoso na execução desses movimentos que estão sendo aqui realizados. Então, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: o cerebelo como um sistema comparador. O que o cerebelo compara? Ele compara as informações de receptores sensoriais, periféricos, ou lá receptores proprioceptivos, por exemplo, ou também receptores visuais, a visão, que enviam informações aqui para o cerebelo. Eu coloco essa linha tracejada aqui para indicar que há sinapses aqui, não é uma ligação direta. Mas o cerebelo recebe essas informações de receptores periféricos e também recebe informações do córtex pré-motor e motor, que planeja o movimento, ou seja, aquela jogadora decidiu executar aquele movimento que ela provavelmente havia treinado antes, e isso envolve uma ativação desses neurônios corticais aqui de estruturas motoras e pré-motoras que acionam, que estimulam, que enviam projeções aqui para o cerebelo, e o cerebelo devolve novas informações ajustadas e precisas a estes neurônios motores corticais, que por sua vez atuam sobre os neurônios lá da medula espinhal, que vão contrair, esses neurônios motores da medula espinhal, que irão contrair músculos, por exemplo, lá das pernas, dos braços, do pé e assim por diante, os músculos adequados para a execução daquele movimento que ela desejou, que ela deseja fazer. Além disso, o córtex motor mantém relações intracorticais com o córtex sensorial, por exemplo, outras informações sensoriais lá do aparelho visual, da visão, né, dos olhos, enviam projeções para cá que informam ao córtex motor os ajustes motores necessários que devem ser feitos para a execução do movimento. O que eu quero destacar aqui, que o cerebelo, ele atua, ele modula, ele altera, ele ajusta a função dos neurônios motores aqui do córtex cerebral, que por sua vez atuam sobre os neurônios motores da medula espinhal para a execução, para a contração dos músculos adequados, contrações e relaxamentos adequados aqui dos músculos dos membros envolvidos naquele movimento. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero enfatizar? O cerebelo, ele não atua diretamente sobre os neurônios motores. Aqui não há essa ligação do cerebelo com os neurônios motores lá medulares. O cerebelo atua sobre o que se chamam os neurônios motores superiores, aqui os neurônios motores lá do córtex cerebral. E o cerebelo se acredita que seja a parte do nosso encéfalo em que aquelas memórias daqueles movimentos são armazenadas. Então, aquela jogadora treinou várias vezes fazer aquele movimento, talvez não tantas vezes assim, mas treinou outros movimentos, por exemplo, bater um pênalti. Ela treina esses movimentos e a memória desses movimentos é armazenada aqui no cerebelo como um modelo de movimento, e essas informações são repassadas ao córtex motor cerebral, dizendo, olha, esse movimento deve ser executado de tal forma. Então, existe esse diálogo recíproco entre o córtex cerebral, o cerebelo, na execução dos movimentos. E o cerebelo tem essa posição estratégica de receber informações periféricas de vários receptores e também da intenção do córtex cerebral na execução de um determinado movimento.
Essa figura aqui só para mostrar de uma forma mais realista, né? Então aqui nós temos o cerebelo, o córtex cerebelar com seus neurônios aqui do córtex cerebelar atuando sobre núcleos profundos, como nós vamos analisar mais detalhadamente. Esses núcleos enviam projeções aqui para o tálamo e do tálamo ao córtex cerebral. E o córtex cerebral, por sua vez, no córtex cerebral tem origem esses neurônios descendentes que também atuam sobre o cerebelo, fazendo antissinapse aqui com esses núcleos pontinos, formando esse círculo, essa relação recíproca entre córtex cerebelar e córtex cerebral. E são esses neurônios motores do córtex cerebral que irão atuar sobre os neurônios motores inferiores, os neurônios motores aqui da medula, tanto o motoneurônio alfa como o motoneurônio gama, localizados aqui na medula espinhal, que fazem os ajustes contráteis necessários lá da musculatura. Aqui eu quero mostrar um breve resumo das alterações motoras típicas originadas a partir da lesão de estruturas de partes lá do nosso cerebelo, que ocorre com lesões cerebelares. Basicamente, o que ocorre com as lesões cerebelares depende muito da parte. O cerebelo é uma estrutura que é formada por várias partes, como nós vamos analisar, mas dependendo da parte do cerebelo afetada, o que há é uma alteração da medida do movimento, ou seja, há uma dismetria, que é o que é feito neste teste aqui, ou, por exemplo, a gente acertar, pode parecer uma coisa tão trivial, acertar o garfo com comida na boca, ou colocar o sorvete na boca e não na testa. Isso são funções cerebelares de medida do movimento, e dele atingir o alvo desejado pelo córtex cerebral. Essa é a função que o cerebelo, atuando sobre os neurônios motores corticais, modula esses neurônios de tal forma que o movimento na acertar a ponta do dedo na ponta do nariz realmente ocorre dessa forma. A lesão cerebelar, a pessoa acaba podendo atingir a ponta do dedo na ponta do nariz com os olhos fechados, né? Porque com os olhos abertos daí é simples. Mas ela faz esses movimentos anormais que eles são basicamente desencadeados pelos ajustes de outros receptores, por exemplo, receptores proprioceptivos, né, que de certa forma guiam o movimento, mas não tão precisa e não tão adequadamente como o próprio cerebelo. O cerebelo também é responsável por movimentos alternados opostos, por exemplo, bater palmas, que parece uma coisa tão simples, acertar assim uma mão sobre a outra. Isso envolve uma função motora cerebelar, de ajuste do movimento ser alternado e as mãos uma bater sobre a outra. Isso é uma função cerebelar e a lesão do cerebelo compromete esta função desses movimentos alternados em sentido oposto. Além disso, a lesão cerebelar causa um retardo no movimento, ou seja, como mostra aqui nessa figura, na pessoa íntegra, o movimento, quando ocorre, ele ocorre rapidamente de forma adequada. A lesão cerebelar induz um retardo no início do movimento e ele também é inadequado, ou seja, na lesão cerebelar, o que nós estamos vendo é a função do neurônio motor cortical na ausência daquele controle, daquela modulação cerebelar, ou seja, na ausência dos neurônios modulatórios cerebelares, os neurônios motores corticais, eles executam movimentos que são inadequados, não conseguem atingir aqui o dedo na ponta do nariz, ou retarda o movimento para, nesse aqui, de apreensão de um objeto, ou bater palmas. Isso aqui são os neurônios motores do córtex cerebral atuando na ausência da função modulatória cerebelar, que é o que ocorre também aqui, por exemplo,
dissociar a contração muscular, né? A pessoa quer levantar somente a mão. Então, qualquer um de nós, a gente faz a contração apenas do antebraço. No caso da lesão cerebelar, o que há é uma ataxia, um movimento anormal, em que nós temos o movimento dos dois membros, tanto do braço como do antebraço. Nós temos esse movimento conjugado, ou seja, não há dissociação da contração só do antebraço em relação ao braço. Então, aqui é um movimento executado na ausência do cerebelo, ou seja, há uma perda daquela ação modulatória cerebelar e também há uma perda daqueles modelos automáticos de movimentos que a gente normalmente realiza. Era isto que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Muito obrigado pela atenção.